Faça as pazes com a imperfeição. É difícil encontrar um perfeccionista absoluto, cuja vida seja plena de paz interior. A busca da perfeição e o desejo da tranquilidade interior são conflitantes. Sempre que estamos ligados à realização de alguma coisa de uma determinada maneira, melhor do que a que temos no presente, estamos, por definição, engajados numa batalha perdida. Em vez de estarmos felizes e gratos pelo que já alcançamos, nos fixamos no que esta coisa tem de errado e em nosso desejo de reparar este erro. Quando atingimos o ponto zero do erro, ficamos insatisfeitos e descontentes. Quer tenha relação conosco, um armário desorganizado, um arranhão no carro, uma tarefa mal feita, uns quilos a mais que devíamos perder, ou com as imperfeições dos outros, a aparência de alguém, o modo como se comporta, como vive sua vida, a própria ênfase na imperfeição impede que atinjamos nosso objetivo de simpatia ou gentileza. Isso não quer dizer que devemos parar de fazer o melhor que podemos. Não é isso. E sim que não devemos nos concentrar excessivamente no lado errado da vida. A estratégia apenas nos ensina que, embora haja sempre uma maneira melhor de se fazer alguma coisa, isso não deve nos impedir de apreciar a maneira como as coisas são, no momento. A solução é se pôr de sobreaviso em relação ao hábito de insistir para que as coisas sejam diferentes do que são. Tente se lembrar com tranquilidade que a vida está bem como está agora. Na ausência do seu julgamento perfeccionista, tudo parecerá bem. À medida que você eliminar sua obsessão pela perfeição em todas as áreas de sua vida, você começará a descobrir a perfeição na própria vida. Livre-se da ideia que pessoas gentis e calmas não podem ser super eficientes. Um dos principais motivos por que muitos de nós permanecemos apressados, assustados e competitivos, e assim vivemos uma existência de permanente emergência, é o receio de, ao nos tornarmos mais pacíficos e amorosos, sermos impedidos de alcançar nossos objetivos. Temos receio, portanto, de nos tornarmos preguiçosos e apáticos. Você pode apaziguar esse receio percebendo que o oposto é que é verdade. Pensamentos frenéticos, medrosos, sugam uma grande quantidade de energia e drenam a criatividade e a motivação de nossas vidas. Quando você está se sentindo medroso ou frenético, literalmente se imobilize em relação ao seu potencial ou prazer. Todo o sucesso que você consegue alcançar ocorre a despeito de seus medos, não por causa deles. Tive a sorte de mais de uma vez me ver rodeado por pessoas pacíficas, calmas e amorosas. Todos são realizados no que fazem e muito eficientes em suas habilidades específicas. Aprendi uma lição importante. Quando você obtém o que realmente quer, a paz interior, é menos distraído por suas vontades, necessidades, desejos e pensamentos. Fica mais fácil concentrar, focalizar, atingir suas metas e retribuir aos outros. Dando um exemplo, compartilhando aqui um exemplo, hoje foi um dia assim, muito atribulado para mim, mas porque eu tava querendo fazer uma coisa e não era aquilo que era para ser feito. Você mais ou menos entende como que é isso? E hoje literalmente foi um dia como esse. Eu tinha planejado, como boa administradora do lar, como uma boa administradora, né? Sou formada em administração. Como uma boa perfeccionista, eu tinha programado todo o meu dia de uma forma. Mas o meu dia foi completamente diferente. Não estava na minha agenda que os meus filhos teriam febre e eu teria que levar eles para uma consulta médica. Apesar de não estar programado, quando eu fui levar eles, eu consegui um encaixe na consulta e eu fui rapidamente atendida. Ou seja, qual que é a confirmação de que nós estamos no caminho certo? Quando as coisas dão certo e quando há paz e tranquilidade. Então, eu meditando depois sobre isso, percebi que a minha vontade era fazer um monte de coisa, mas o que era realmente para ser feito? Eu acho que o que era realmente para ser feito era isso, né? Então, às vezes a gente programa todo um dia, né? E não sai como a gente gostaria.
Então eu percebi que aqueles planos que eu havia feito pro meu dia, bem na verdade, não eram maus, mas não eram para ser feitos nesse dia. E aquilo que realmente era para que eu fizesse, que eu tinha que fazer, eu fiz e foi muito bem sucedido, apesar de não estar no meu cronograma e naquilo que eu tinha me programado. Então, realmente, há coisas que saem do nosso controle, mas isso não quer dizer que as coisas não estejam no controle, né? Não estejam caminhando no seu fluxo normal e naquilo que precisa ser feito, naquilo que precisa realmente ser vivido e naquilo que realmente precisa acontecer. Então, às vezes, saem do nosso controle, porque a gente quer controlar e fazer tudo do nosso jeito, aquilo que a gente quer, mas às vezes não é aquilo que a gente quer, e é aquilo que está no nosso controle. E apesar de sair do nosso controle, então, as coisas estão encaminhadas, estão sob controle. Isso também aprendi, né, numa obra sobre a providência divina, o abandono à vontade de Deus, e é uma oração que eu sempre faço, né? E é uma forma de vida que eu sempre procuro viver também. Sou entregue à vontade de Deus. Então entende isso, que não é a minha vontade que impera. Apesar disso me trazer uma frustração, uma decepção, porque às vezes não é aquilo que eu queria, mas eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu sempre falo que seja feita a vontade dele e não a minha, né? Então hoje a vontade dele foi isso. Foi cuidar dos meus pequenininhos. E deu tudo certo. E aquilo que eu tinha pra fazer, também tô conseguindo fazer, né? Que era fazer a edição dos vídeos, fazer o vídeo e outras coisinhas aqui em casa. E com a graça de Deus deu pra mim fazer tudo. Tô conseguindo finalizar o meu dia hoje, com tudo sob controle, com tudo que eu tinha pra fazer feito. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então o meu dia saiu do meu controle. Não era aquilo que eu tinha programado e esperado. Mas quem disse que está fora de controle, né? Saiu do meu controle, mas está tudo sob controle. E ele foi muito produtivo, muito, muito produtivo. E eu fiquei feliz e agradecer muito a Deus por ter conseguido encaixar a consulta, por ter conseguido feita a consulta de uma forma atendida super bem, de uma forma muito rápida. E agora estou aqui em casa, conseguindo terminar e concluir tudo aquilo que eu tinha previsto, no conforto do meu lar, com as minhas crianças e com todos eles medicados e bem, com a graça de Deus, né? Então, é como que eu digo, Deus não obriga a gente, né? Mas ele nos encaminha carinhosamente para aquilo que é o centro da vontade dele. Então, eu quero partilhar com você aqui esse ato de abandono, que é uma oração muito bonitinha, muito boa, e que só os verdadeiros corajosos, que não têm medo de se entregar a ele, e que são realmente totalmente desprovidos de todo egoísmo, de todo controle de sua vida, né, e que se abandonam verdadeiramente ao seu senhorio e ao seu governo sobre a vida, é que conseguem fazer, e mais do que isso, experienciar e viver essa oração, que diz assim: ó meu Deus, eu não sei o que hoje me há de suceder e ignoro-o por completo, mas sei certamente que nada poderá acontecer-me que tu não tenhas previsto, regulado e ordenado de toda a eternidade. E isto me basta. Adoro os teus desígnios impenetráveis e eternos, e a eles me submeto de todo o coração. Quero tudo, aceito tudo, e uno o meu sacrifício ao de Jesus Cristo, meu divino Salvador. Peço-te em seu nome e pelos seus merecimentos infinitos, paciência nas minhas penas e submissão perfeita e inteira a tudo que me suceder segundo o teu divino beneplácito. Assim seja. Amém. Eu estava partilhando com a minha mãe, que a minha mãe também está passando por um momento bastante difícil de luta e de prova. E eu também. E nós ali conversando e chorando juntas, né? Tava falando, ai meu Deus, a vida é só sofrimento, é tão difícil. E tudo mais. Mas a gente sofre por quê? Porque a gente quer que as coisas saiam do jeito que a gente quer. Que as coisas aconteçam da forma que a gente quer. Quer que seja feita a nossa vontade, não a vontade de Deus. Né? E às vezes, aquilo que a gente quer não é o melhor pra gente. Aquilo que a gente prioriza não é realmente o que deve ser prioridade. Aquilo que a gente dá importância não é realmente aquilo que tem que ser importante. Então, quando a gente se abandona à vontade de Deus, quando a gente se abandona nos braços de Deus, abandona na entrega a nossa vida,
Então a gente percebe que Deus vai encaminhando e nos ajudando a perceber o que realmente é importante, o que realmente vale a pena, o que realmente é a vontade dele na nossa vida. E nos ajuda a priorizar, apesar de ser contrário às nossas vontades, né? Aceitar, amar e viver a vontade dele na nossa vida. Então eu vivi isso na experiência hoje. E é uma experiência realmente extraordinária, porque aqueles que colocam tudo nas mãos de Deus, veem as mãos de Deus em tudo. E hoje eu vi as mãos de Deus nisso. Fazendo assim, tipo, do nada acontecer tudo e do nada conseguir tudo. Não porque eu tinha programado pelas minhas forças, não porque eu queria ou porque eu fiz, não. Foi Ele que encaminhou e ajudou. Eu fui comprar fralda que precisava, eu fui fazer consulta que eu precisava, consegui gravar meus vídeos que eu precisava, consegui gravar meu conteúdo que eu precisava, consegui organizar tudo aqui em casa, como sempre busco conseguir. Meus filhos estão aqui, estão bem, estão medicados, minha casa está organizada, consegui atender minha mãe que veio aqui em casa, consegui fazer muitas coisas. Então hoje eu posso dizer com gratidão, muita gratidão, com muita alegria de coração, né, com muita convicção, que hoje eu venci meu dia, não por causa de mim, mas por causa de Deus, e que eu fiz muito mais daquilo que eu esperava fazer. Por quê? Porque Ele foi quem imperou a sua vontade e eu apenas obedeci. Claro que a gente reclama, a gente vai na marra, mas a gente vai, mas no final a gente vê que é o melhor e a gente agradece. Deus abençoe seu dia e até o próximo vídeo, se Deus quiser.